Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando, família. Família do Barquinho, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria receber todos vocês aqui no nosso barquinho, nessa noite fria. Boa noite, Sara. Boa noite, Maria Reis, Josiane. Boa noite, Bianca, do Rio de Janeiro. Boa noite, Simã Ferreira. Boa noite a todos. Bia, um beijo, irmã. Boa noite, Juliana, Renata. Que alegria. Obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês. Boa noite, Alexandre. Muito frio em Franca, irmão. Frio mesmo. Luciana, irmã, boa noite. Boa noite, Andressa, Carla. Boa noite aos amigos filhos de Mayra. Boa noite, Ju. Um beijo. Boa noite, Dri. Um abraço, Mariana. Boa noite, Gil. Boa noite, Iris, Valéria. Que coisa boa, meus queridos. Que alegria a gente poder estar aqui conectado. Boa noite, Aiko. Beijinho do tio Du. Boa noite, Cida, Cunha. Boa noite, Silvia. Boa noite, Eda. Noite fria, né, meus irmãos? Noite fria mesmo. Mas o nosso coração tá aqui para se aquecer, né? E se Deus quiser, assim será, né? Poxa, Nádia, imagina aí em Poços, que é bem frio. Paula, boa noite. Aragão, Josiane, que coisa boa. Vamos esperar, a Mayra já deve estar chegando por aí. Hoje a gente vai ter a companhia dela no nosso barquinho para poder aquecer aqui. Eles falam que quanto mais gente junto, mais aquece, né? Então hoje ela vai estar aqui com a gente também. Então que a gente possa receber, né, desde já, as vibrações de amor, de luz, da espiritualidade, aqueles que aqui chegaram em aflição, em angústia, em desespero, que possam nesse instante silenciar o pensamento, o sentimento, para poder já começar a receber da espiritualidade toda a bênção, toda a luz. Porque é um instante que eles esperam, sabe? Que a gente esteja ali num silêncio, para que a gente possa também permitir a entrada das vibrações espirituais, né? Então nós estamos aí. Ô, Mayra, você tá aí, irmã? Vou te enviar o convite. Deixa eu enviar um convite aqui. Peraí. Eu não tô vendo você não. Eu não recebi o seu pedido para participar. Deixa eu ver se é eu que tenho que enviar o convite aqui, mas normalmente é que pede para participar, não é? Deixa eu ver. Opa, peraí. Mayra, acho que é vocês que tem que me pedir, querida. Porque aqui não me dá a opção de te convidar. Pelo menos eu não tô achando essa opção aqui, não. Deixa eu ver aqui. Não tô vendo essa opção, não. Deixa eu ver. Ah, aqui, achei. Apanha, mexe com tecnologia todo dia, ainda apanha, né? Convidei. Deve estar chegando por aí. Eita, coisa boa, gente. Mas vamos lá, né? Se Deus quiser, vai ser especial esse nosso encontro, né? Chegou o convite aí, irmã. Para mim aqui já foi. Vou convidar outra vez. Foi aí? Vamos ver. Eu acho que foi. Deixa eu ver. Foi aí, irmã? Para mim já apareceu você aqui, já tô te convidando. Vamos ver. Agora deixou de aparecer você aqui nos convidados. Se você quiser mandar de novo. Tercinho bonito, né? Pois é. Olha que gracinha. Esses quadrinhos aqui atrás, ó. Esse quadrinho aqui é de Eurípides, né? E esse quadrinho aqui é de Maria, junto com uma pessoinha muito especial, né? Que um dia eu conto para vocês. Mas é uma gracinha, né? A gente, tudo que remete à espiritualidade, a gente sempre gosta de ter, né? Ah, mas você não é espírita? Eu sou, mas o que que tem? Tudo que me remete a Jesus, a Maria, eu sempre gosto de ter, né?
os tercinhos, a gente recebe os presentes com tanto carinho, né? Por que não? Por que não recebê-los, né? Que são dados com tanto amor. Irmã, a terceira vez que eu tô fazendo um convitinho aqui, ó. Acho que agora foi. Você tá me vendo? Não, você tá me vendo? Eu tô te vendo. Não, mas não tem problema. Vamos fazer que de vez em quando dá esses negócios aqui, não tem problema. Eita, mas eu tô te vendo, então você não faz coisa errada aí não que eu tô te vigiando, hein? Boa noite, irmão. Boa noite, querida. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Como é que tá por aí? Agora tá ficando bem, porque essa semana passamos apertado de gripe, sinusite, tá tudo cozite aqui. Nossa, mas eu vou te falar, aqui em Brasília também tá. Aqui em Brasília também tá assim, uma gripe, a influenza, sabe? Tá pegando mesmo. É verdade. Mas nós estamos aqui trabalhando, né? Hoje eu não vou nem arriscar cantar, porque realmente a voz assim, está em fase de recuperação, sabe? Mas hoje é a Mayra que vai cantar, gente. Valha-me Deus, agora da noite. Ai, ai, mas é uma alegria. Sejam todo mundo muito bem-vindos, viu, meus irmãos? Pessoal que veio aí da Casa da Caridade, os amigos do Barquinho. Mayra, é sempre uma alegria, irmã, estar com você, viu? Como eu sempre digo, você chega no, você chega no cais e abana a mão, nós sempre encosta o barco. Quando você quiser tá subir a bordo, é só você pedir que teu cantinho tá sempre reservado, viu? Ah, eu amo estar no barquinho. Como eu disse para você, acho que sempre que eu falo pro Edu, eu que sempre vou atrás do Edu, eu falo, Edu, vamos fazer o barquinho. Eu acho que eu sempre venho quando eu preciso também recarregar energia, né? Estar com gente que a gente ama. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui. Que bom, querida. Então vamos trabalhar? Ah, Então vamos lá. Você faz a prece inicial e eu faço a final? vamos sim. Então, vamos todo mundo fechar os nossos olhos materiais e nesse momento relaxar. Onde você estiver agora, se você puder sentar, vamos relaxar, vamos colocar o nosso coração em sintonia, os nossos corpos em sintonia. E o primeiro pedido de oração dessa noite, nós pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, a espiritualidade amiga, que possa ir de encontro à família dessa jovem, que foi resgatada hoje, mas já sem vida material, para que eles possam receber o consolo, o conforto. Pedimos também que conforte a família das pessoas que sofreram um acidente no balão e todos aqueles que se encaminharam à pátria espiritual. Pedimos ainda, Deus, tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia dos nossos erros, das nossas imperfeições. Pedimos ainda que dê um abraço apertadinho na alma de cada um que está assistindo nesse momento e que irá assistir depois. Só o teu abraço é refrigério para as nossas almas. Pedimos, Pai amado, que nesse momento possa envolver a humanidade inteira no teu amor paternal e na tua paz, para que possam cessar todas as guerras, as violências, todas as contendas que são causadas pela busca do poder e pelo ego. Pedimos ainda a Maria Santíssima, Mãe da humanidade, que visite cada enlutado nesse momento, cada um que está passando pelo luto, cada um à sua maneira. Visita, Mãe Santíssima, todos eles e leva o teu sopro de consolo, o teu sopro de amor. Pedimos ainda, Mãezinha, que possa receber em teu colo maternal todos os desencarnados, todos os nossos entes que partiram à pátria espiritual. Coloca também em teu colo todos aqueles filhos que desistiram da vida terrena no momento de desespero. Dai a eles, Senhor, teu amor paternal. Dai a eles, Maria Santíssima, teu amor maternal. Pedimos ainda a Jesus Cristo, nosso querido mestre e irmão, que visite nesses momentos todos os presidiários do mundo inteiro, todos os presídios, para que possa levar o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos a Bezerra de Menezes, nosso querido amigo, que visite todos os locais onde estiverem os doentes, aqueles que enfrentam as mazelas físicas, seja nos leitos hospitalares ou nas suas residências.
Pedimos à espiritualidade amiga que possa visitar todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos. Visita todas as ONGs, Senhor, todas as casas de caridade, todos os centros espíritas e igrejas, todos os templos que praticarem a caridade e que professarem a fé em teu nome, que tu ali possa estar. Pedimos ainda, Pai amado, esteja com os nossos irmãos, agnósticos, ateus, todos aqueles que não têm a crença que nós temos, mas que executam os princípios cristãos, ainda que não sejam. Pedimos ainda, Senhor, por todos os governantes do mundo inteiro, dai o discernimento para as melhores decisões. Pedimos pelos voluntários, pedimos pelos desempregados, pedimos pelas famílias que estão em contendas, pedimos pelos casais que estão em separação conjugal, pedimos ainda por todas as mãezinhas, as gestantes e as tentantes. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que buscam o concurso público, os vestibulares e a profissionalização. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja, irmã. Parece bonita, até emocionei aqui. Mas é isso aí, meus irmãos. Então vamos começar a nossa navegação de hoje, né? É sempre uma alegria, né, poder contar com essa família do Barquinho. A gente que já está aqui há 22 encontros, né? Hoje é o 23º encontro sobre o livro Jesus no Lar, né? E para aqueles que não sabem, esse livrinho aqui, ó, é uma preciosidade, né? Porque ele traz ali ensinamentos, lições de Jesus dadas, né, no silêncio da casinha de Simão Pedro. Então, são situações e são histórias narradas por Jesus que a gente não encontra em outros lugares, né? Então, todo mundo tem acesso. Não é porque às vezes é uma obra espírita que a gente vai ter às vezes a mesquinhez de falar assim, não, é um livro espírita, não é da minha religião, eu não vou ler, né? Pelo contrário, tem tanta coisa bonita espalhada em todas as religiões, né? Deus nos deixou aí lugares bonitos, coisas espalhadas em todas as religiões. Então fica o convite para quem não conhece, para comprar esse livrinho de hoje, tá? Jesus no Lar. E hoje, irmã, nós vamos estudar uma lição tem tanto a ver com a nossa caminhada, ou pelo menos com o que a gente busca caminhar, né, Mayra? O nosso tema de hoje, ele tem a ver com a questão de, enquanto muita gente discute o caminho, a dor agoniza na estrada, né? Então, na lição de hoje, a gente vai refletir sobre o ensinamento de Jesus, narrado ali, né, nesta obra de Neio Lúcio. É uma lição que talvez pode parecer antiga, né? 2000 anos atrás, só que ela está tão presente dentro de nós. E tão presente, Mayra, que essa lição de hoje, graças ao estudo dessa lição, que eu estava me preparando para a live, ela movimentou dentro de mim uma força e ela vai mover uma atitude no final dessa live, né? Quando a gente terminar essa live, eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer e vai servir como um convite para vocês aí também na casa de vocês, né? Quem sabe a gente não faz junto, né? Então, a história de hoje, eu não vou ler, porque a gente sabe que a leitura é cansativa, e o espírito do Neio Lúcio, ele é um pouco, ele tem uma linguagem mais rebuscada. E sabe, Mayra, que eu tenho ficado muito feliz, irmã, a quantidade de criança que está acompanhando as nossas lives. Então, assim, fico muito feliz. Tem a Aiko aí, tem a Lulu, tem a Maria, tem tanta gente acompanhando. E eu fico muito feliz com isso, né? Então, a gente vai buscar sempre trazer as lições numa linguagem mais simples possível, para que todo mundo possa aprender, entender, inclusive as crianças, né? Que são elas que vão estar aqui no nosso lugar amanhã, né? Então, essa história de hoje, ela fala a história sobre um grande senhor, né? Como se fosse um rei. E esse rei, ele simboliza Deus, né? Na história de Jesus. E Jesus conta essa história que dentro desse reinado, né? Haviam servos adoecidos por uma febre maligna. Então eles estavam todos doentes. E esse rei, como fazia parte ali do reinado, ele estava muito preocupado. Então ele reuniu ali mensageiros para poder ir ao encontro desses irmãos, socorrê-los, né?
E esses irmãos em sofrimento, esses irmãos adoecidos, também é uma metáfora. É a metáfora da nossa humanidade. É a humanidade que está adoecida da alma. Ferida pela ignorância, pela crueldade, pela descrença, pelo egoísmo, né? E esses mensageiros que esse rei envia, quem é? Ah, Eduardo, esses daí eu já sei. Esses daí é você, a Mayra, esses irmãos que estão aí fazendo as palestras. É também. Mas esses mensageiros é você também. Você que está aí assistindo. Porque qualquer um de nós, qualquer um que tiver um conhecimento mínimo do Evangelho, seja ele dado através da tua religião, ou dos teus antepassados, das tuas avós, da tua mãe, quem tem um conhecimento mínimo sobre Jesus já é um mensageiro. E já é alguém que tem recurso suficiente para também ministrar um remédio para a alma, para o consolo, para a esperança, para a fé, para a coragem, para a fraternidade, né? E então, esses mensageiros saiu do castelo e quando ele saiu do portão para lá, que estava querendo ir ao encontro desses servos adoecidos, eles começaram a discutir. Pois é, eles se envolveram ali numa discussão, numa briga, um bate-boca, porque uns queriam ir por um caminho, uns queriam ir por um atalho mais rápido, sobre a paisagem, outros queriam ir por um caminho que fosse mais belo, o outro mais verdadeiro, uns queriam a trilha da emoção, outros queriam a trilha da razão, uns gritavam pela letra, outros pelo espírito, e enquanto discutiam, enquanto se degladiavam em debates, sabe o que aconteceu? Os doentes acabaram morrendo, esperando pelo socorro. E não é assim ainda hoje, meus irmãos. A gente vive nesse mundo que agoniza, muitas vezes por falta de afeto. Um mundo que agoniza por falta de escuta, de empatia verdadeira. É uma febre da maldade que ainda continua se alastrando quando a gente não ministra ali o analgésico, né, o antitérmico do amor, da caridade. Mas muitos de nós, enquanto essa febre da maldade se alastra, a gente está debatendo. Se o passe tem que ser com a mão esquerda, com a mão direita. Se a prece tem que ser lida ou se pode ser espontânea. Se é reencarnação ou se é ressurreição. Se é umbral ou se é inferno. E enquanto a gente se atém a esses pormenores da letra, tem gente pensando em desistir da vida. Enquanto a gente se atém a isso, tem uma mãe chorando nesse exato momento. Porque não tem um copo de leite para servir para os filhos que estão chorando de fome. Nesse exato momento, tem um jovem que se cortou no banheiro porque não se sentiu bom o suficiente. Nesse exato momento de noite fria, tem um irmão tremendo debaixo de um viaduto porque está com uma blusinha muito fina, ou às vezes nem com uma blusa tá. Mas e nós? E nós, meus irmãos? Nós estamos levando o remédio ou a gente está discutindo qual que é a melhor embalagem? Não é? E as religiões, ou até mesmo, né, Mário? O que se discute dentro de uma mesma religião, isso é a embalagem e não o remédio, né? Conta uma certa vez que o Chico Xavier estava em Uberaba e aí de repente chegou um senhor, né, aflito, com dores que não eram físicas, mas eram emocionais. Porque diziam para ele assim, o senhor tem que virar espírito, o senhor tem que virar católico, o senhor tem que virar evangélico, o senhor tem que virar umbandista. E aquele homem dizia estar perdido, perdido. Não sabia por meio de qual religião ele acessava a Deus. E aí ele chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu não sei qual que é a religião certa. Se é o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo. E aí o Chico então se levantou e respondeu para ele com simplicidade, meu filho, Deus não nos perguntou qual que é a nossa religião. Deus só tem nos feito uma pergunta. O que você tem feito diante do sofrimento do teu irmão? É só essa a pergunta que Deus tem nos feito. E essa lição de hoje, antes de passar para a nossa irmã, é um espelho para cada um de nós.
onde a gente tem que olhar para essa lição, meus irmãos, e refletir, perguntando a nós mesmos e respondendo com humildade íntima a cada uma dessas perguntas. Eu estou a caminho ou eu ainda estou discutindo a estrada? Percebe? Eu tenho levado consolo ou eu tenho apenas emitido opiniões, que muitas vezes são travestidas de descontentamentos íntimos? O meu coração está servindo ou eu estou apenas falando bonito na internet, igual eu estou aqui nesse momento, né? Então Jesus nos convida para o trabalho silencioso, para o socorro urgente, ao amor que age muito mais do que fala. E aí ele diz no final da parábola, a discussão, por mais proveitosa, nunca deve nos distrair do serviço que o Senhor nos deu para fazer. Percebe? Percebe que às vezes a gente se envolve em discussões e quando a gente vê, o irmão que necessita morreu de fome, morreu de frio, morreu de culpa, morreu de mágoa. Então, as discussões muitas vezes servem para nos desviar do caminho. Tem uma citação de André Luiz no livro Conduta Espírita, capítulo 36, que fala assim, ó: conscientizem-se vocês de que a verdade não precisa de defesa agressiva. O tempo e o exemplo constroem a autoridade moral. Irmãzinha, o que você tem para ensinar para nós hoje? Nossa, Eduardo, eu quando li o capítulo que você me enviou, eu fiquei sem saber se eu ia conseguir justamente fazer essa live falando sobre isso. Porque, veja, é um capítulo, como você disse, que nos envolve. Envolve a todos, né? Não só a nós, enquanto aqui palestrantes, aqueles que se arriscam a vir à internet, né, para falar do amor de Deus, mas a todos no geral. Mas, a princípio, você vê que as coisas são muito simples. Deus não nos pediu nada demais, a não ser amem-se uns aos outros. Aqui, quando ele fala sobre as brigas, as contendas que tiveram dos mensageiros, brigando por que caminho ir, jamais pensaram no resultado, jamais pensaram que tinham que entregar, que deveriam entregar, que aqueles servos precisavam do apoio. Eu sei que tem uma frase que diz que a caridade, quando ela é muito discutida, ela chega tarde, né? Por quê? Porque a gente está sempre discutindo qual é o meio correto de se fazer a caridade, qual é o meio correto de se dar o consolo, o que determinado mensageiro, ou Chico Xavier, ou Divaldo, ou Kardec, né? Ou outros tantos, fariam, quando na verdade a gente perde o princípio basilar. O que Jesus faria? O que Jesus faria quando fosse chamado? Quando foi? O que Jesus fez quando ele foi chamado a curar pessoas? Quando ele foi chamado a dar ensinamentos? Quando ele foi chamado a perdoar pessoas pelos seus erros? Quando ele foi chamado à sua missão? Jesus respondeu. Jesus não discutiu se ele teria que ir em casas de pessoas com mais dinheiro ou com menos dinheiro. Jesus não discutiu se ele ia ter que falar com os fariseus ou se ele ia ter que falar com os publicanos. Jesus não discutiu qual era o modo de vida, o que é que essas pessoas levavam. Ele simplesmente executou a sua missão. Passa pela terra e executa a sua missão. Hoje em dia, nós temos um preciosismo que a palavra em si parece ser muito bonita. A palavra em si é muito bonita. Eu já escutei vários irmãos dizendo: não, eu preciso estudar ainda muito mais, até que eu me habilite a trabalhar, até que eu me habilite a fazer alguma coisa. Eu preciso estudar a doutrina espírita várias e várias e várias vezes, até que eu esteja preparado. O que é que acontece? Nós nunca estaremos preparados o suficiente para caminhar nesse planeta de expiação. Nós nunca teremos o preparo suficiente para entender a doutrina dos espíritos. E vejam o que eu disse, a doutrina dos espíritos na sua integralidade. É muita pequenez da nossa parte acreditar que a doutrina dos espíritos, a doutrina da espiritualidade, está apenas baseada nos livros que hoje nós temos aqui, no contato que nós temos com os espíritos. Não.
A doutrina dos espíritos é muito ampla, é muito maior, porque ela não envolve religião ou regras instituídas pelo homem. Ela envolve a comunidade espiritual e como ela se desenvolve. Então, quando nós perdemos tempo discutindo quem fala melhor, discutindo quem prega melhor, discutindo quem está mais preparado, nós perdemos o foco naquilo que nós precisamos fazer. Eu me lembro que um dia, numa dessas milhares de críticas que já sofri, a pessoa disse: essa menina está muito nova na caminhada espírita, ela precisa estudar mais antes de praticar a mediunidade. E aí essa pessoa chegou e me disse: olha, eu tenho 40 anos dentro do espiritismo e não me acho pronto para fazer o que você faz. Eu acho muito arriscado que você faça. Aí eu disse para essa pessoa: meu irmão, com todo respeito, é por conta de irmãos como você, que não se sentem preparados, que já estão sabedores de tudo, mas que não se sentem aptos para trabalhar, e trabalhadoras como eu, ainda falha, errante, e ainda no aprendizado, precisam trabalhar. Porque nós precisamos exercer a missão a qual foi nos dada. O Espiritismo e todas as religiões e todas as doutrinas, eles vêm para trazer conforto, consolo, amor, fé, perdão e caridade. Fora disso, não se tem outro motivo para estar aqui. E que importa se eu pego o caminho do catolicismo, se eu pego o caminho do espiritismo, o caminho da Umbanda, que importa qual placa que eu vou seguir para chegar no meu destino final? Qual placa eu vou seguir? Qual ônibus eu vou pegar, né, para chegar no meu destino final? O que vai importar é as paradas que esse ônibus vai fazer. Durante essas paradas, eu preciso exercitar a minha missão. Então, não importa. Aqui em Brasília, para a gente chegar em determinado local, às vezes tem 3 ônibus diferentes, que vão para locais diferentes, mas passam por esse caminho. Não importa em qual eu suba. Eu preciso subir e fazer. Eu não posso esperar uma alma em perfeição. Eu não posso esperar uma santidade. Nós não teremos. Nós estamos num plano de expiação. Fora, pequenos números de missionários, somos todos aqui pessoas que vêm resgatar. Então, se eu esperar me santificar para exercer o trabalho, eu vou me distrair e deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas o que eu acho que, diante de tudo, a gente deveria pensar melhor é sobre as guerras religiosas, as guerras doutrinárias que nós travamos. Quando ele diz aqui, a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço, significa dizer que hoje em dia nós estamos dando mais amplamente espaço para discussões de quem está certo, de quem está errado, de quem falou algo que outro mentor falou. Nós deixamos de lado o principal motivo da doutrina espírita, caridade. Quando Kardec disse, foi sem caridade não há salvação. Kardec não diz que sem razão não há salvação, Kardec não diz que sem religião não há salvação, ele diz sem caridade não há salvação. Então precisamos nos aprumar, precisamos nos colocar no prumo de novo. Não é que você não possa discutir, duvidar, criticar, não é isso, você pode. Uma das melhores situações que nos é impostas, nos traz a doutrina espírita, é o crivo. Você pode estudar, você pode ter o crivo, mas assim como o Edu falou sobre a fala de André Luiz, a razão, a verdade, ela não precisa gritar de forma violenta. Ela se mostra com o tempo, com os exemplos e com o fruto. Então, veja, mais uma vez, os frutos são um determinante para a caminhada. Não importa que caminho você siga, desde que você vá durante ele até o final, exercendo aquilo que você é chamado a fazer. As brigas, as contendas, os egos inflamados, aqueles que tornam as religiões e as doutrinas apenas um palco, um púlpito para se apresentar. Muitas vezes aqueles que tornam a doutrina espírita apenas um status, se perderam no caminho e precisam se reencontrar. Mas isso não é Mayra, não é Eduardo Gibelli,
que vai dizer. Isso é o próprio coração que tem que clamar por essa volta. Da nossa parte, é seguir o nosso caminho. Da nossa parte, é entender que faz parte de se discutir para melhorar o processo, mas nenhuma vez deixar o processo de lado para se discutir. É verdade, irmã. Cada palavra do que você disse, eu assino embaixo. E eu estava refletindo, né, irmã, nessa lição, numa frase de Emmanuel que diz assim, ó, enquanto o discípulo se demora na análise intelectual da lição recebida, o mestre segue adiante com os que já se decidiram a servir. Então, meus irmãos, assim, ó, Jesus e a espiritualidade não perde tempo. O bonde tá andando. Se a gente ficar discutindo na estação sobre qual que é melhor ou não o caminho, o bonde vai passar e a gente não vai pegar. E a gente não vai estar neste novo mundo que a gente busca estar, né? De um mundo regenerado, principalmente de sentimentos, porque a forma com que a gente tenha de não habitar mais esse mundo de sofrimento que tantas vezes nos faz, né, entristecer, é a gente trazer para dentro de nós, para as nossas atitudes, o antídoto desse sofrer. É a caridade, é o amor, é o trabalho, né? Falar sobre o evangelho é muito bonito. Como a Mayra disse, é linda essas lições. Mas vivê-lo é o que transforma o mundo. Percebe? Às vezes, vou fazer uma confissão para vocês aqui também, né? Porque às vezes vocês veem e falam assim, nossa, mas você, Mayra, essas pessoas que estão sempre aí em contato com a espiritualidade, né? Vocês não devem passar nenhum tipo de angústia, não devem se sentir cansado, desconsolado. Meu Deus, vocês não imaginam, né? Por muitas vezes, eu me encontro ausente de energia vital, cansado, desconsolado, angustiado. E aí, quando eu me vejo dessa forma, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de qualquer coisa, do que eu chamo de cirurgia íntima da consciência, é esterilizar o meu pensamento. A primeira coisa que eu faço é esterilizar o meu pensamento, porque às vezes, quase sempre, ele está sujo. Ele está sujo de vaidade, ele está sujo de egoísmo, ele está sujo de orgulho. Quando a gente passa nas redes sociais, quando a gente abre os noticiários, tudo aquilo é sujeira sendo jogada. A gente compara a nossa vida, a gente entra numa vibração negativa, de pânico, de angústia, de desespero. Então, a primeira coisa que eu faço quando a minha energia baixa, e eu também entro nesse estado de alma cansado, desconsolado, é uma prece. Eu faço uma prece e no momento de conexão íntima com Deus, é eu e Deus. Essa semana ainda falei sobre isso. Porque é claro que eu também gosto de ouvir as falas da Mayra, eu gosto de ouvir as falas de Haroldo, eu gosto de ouvir as falas de tantos irmãos que falam tão bonito, mas às vezes a gente precisa de uma conexão direta com Deus. Direta. É você e ele do jeito que você sabe rezar. Entende? É Jesus do jeito que você sempre viu. E aí, nessa conexão direta, quase sempre eu encontro a razão da minha angústia na ausência da prática do bem. Quando eu estou angustiado, pode ter certeza, eu me distanciei do trabalho da caridade. Mas assim, não é aquele trabalho que você manda os outros fazer. Porque a gente a Mayra também é. A gente dirige, às vezes, uma entidade, e fala assim, nossa, mas é tão fácil mandar o outro entregar uma cesta básica, isso eu faço todo dia. Mas qual que é a dificuldade disso? Nenhuma. É um telefonema, uma mensagem. Então, o trabalho da caridade é a gente, entre aspas, sujar a mão. É a gente ir lá, sair do conforto, sair da cama quentinha e procurar o irmão que necessita ser cuidado. Procurar aquela criança que precisa de aconchego, né? Ainda que ela esteja cheirando ali o cabelinho, cheirando fumaça. Como nossas crianças muitas vezes chegam, né, no projeto lá no Menino Barçanufo, cabelinho cheirando fumaça, um cheiro forte, porque dentro da casa não tem fogão, eles acendem aquele fogaréu para poder esquentar a comidinha, né?
a criança chega toda defumada. E as calças, muitas vezes, cheirando xixi, cheirando cocô, porque muitas vezes não tem como lavar, ou às vezes a questão da higiene é precária. E a caridade real é essa, meus irmãos. É essa. Não é a caridade do Instagram, que é até bonito de ver, né? Tanto na página do Menino Barça Novo, quanto até na Casa da Caridade. A gente não posta, né, Mayra, o que realmente a gente encontra ali na grande maioria das vezes. A gente não posta agressão, violência, fome, sujeira. A gente não posta pessoas que são mal agradecidas, que te ofendem, as dores. Mas essas são as reais doenças que precisam de remédio. Essas são as doenças que precisam que nós, mensageiros, vamos curar. E aí me faz lembrar de outra história do Chico, sabe, Mayra? Que diz que numa certa noite, no final da reunião pública, né, lá na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, quando estava ali na parte que eles estavam fazendo aquela prece de encerramento, de repente pela porta da casa espírita chegou um homem sujo, né, com as roupas rasgadas, mal cheiroso, nitidamente ali meio embriagado, como a gente encontra na esquina de toda a cidade que está aqui, né? Tropeçando nas próprias pernas. E aí esse homem foi entrando na sala, muitas pessoas já foram se afastando, algumas senhoras que estavam ali já começaram a tampar o nariz por causa do cheiro do homem. Outros murmuravam assim, mas por que deixou esse homem entrar justo na hora da prece? Por que deixou essa pessoa chegar aqui desse jeito, né? E aquele homem com muita dificuldade caminhou até o Chico e chorando, com lágrimas nos olhos, disse para ele: "O seu Chico, dizem que o senhor é amigo pessoal de Jesus. Então eu vim aqui hoje para o senhor me ajudar, porque eu não aguento mais. Eu bebi a minha vida toda. A minha mulher largou de mim. Os meus filhos, todos eles têm vergonha de mim. E para falar a verdade, seu Chico, até eu tenho nojo de mim. Eu tenho nojo da pessoa que eu me tornei." E aí o Chico ficou ali em silêncio por um instante, como se consultasse o que dizer para aquele irmão. E aí ele levantou, abraçou o homem com toda a força que ele tinha, mesmo com aquele cheiro de álcool, com a sujeira, e chorando, disse para ele: "O meu filho, Jesus me mandou te dizer que você ainda é irmão dele e que ele te ama mesmo nessa condição que você está. E que você pode cair 1000 vezes, mas ele vai estar sempre te esperando até que você levante mais uma." E aí, diz que esse homem desabou em prantos nos braços do Chico. E muita gente que estava ali em volta, emocionado, lunar, envergonhado, chorava também, né? Porque tinha visto naquele instante que o Chico Xavier não parava para discutir qual que era o caminho mais puro para o evangelho, entende? Ele simplesmente caminhava até onde o outro estava necessitando de ajuda. E aí estendia a mão. E sabe do que mais, Mayra? Naquela noite, quando as pessoas saíram do centro, ninguém saiu falando sobre doutrina. Ninguém saiu falando sobre mediunidade, sobre fluido cósmico, sobre reforma íntima. Todo mundo saiu tocado por um exemplo vivo do amor de Jesus. Um amor que sabe compreender, um amor que sabe sentir muito mais do que entender, dominar, conhecer. É como naquela passagem de Jesus com Nicodemos, né? Para quem não conhece Nicodemos, Nicodemos era um dos grandes conhecedores da lei de Moisés na época. Era um fariseu do cargo mais alto do Sinédrio. E aí numa noite, porque Nicodemos sabia que Jesus era especial, mas ele tinha vergonha de admitir. Ele não podia admitir. E aí numa noite escondida, ele foi até Jesus e falou assim: "Jesus, está lá no Boa Nova. Jesus, eu não tenho dúvida que você veio de Deus. Porque fazer o que você faz, Jesus, curar tanta gente, falar essas coisas que você fala, ensinar sobre essa tal lei de amor, isso aí é só quem tem o reino de Deus dentro de si. Então, Jesus, eu quero
dizer para o senhor o seguinte: eu tenho dedicado a minha vida inteirinha a interpretar a lei. O que o senhor perguntar, eu sei dizer para o senhor. Sei ali, ó, de cabo a rabo. Mas eu queria receber agora a tua instrução, a tua palavra, sobre os recursos que eu devo lançar a mão, abrir mão, para conhecer o reino de Deus como o senhor conhece. E aí Jesus, então, olha para ele e bondosamente esclarece. Primeiro de tudo, Nicodemos, primeiro de tudo, não basta que a gente tenha vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as lições da lei, você deveria ter sentido os textos. Eu nunca esqueço disso, meus irmãos. Ter sentido os textos, Mayra. Olha como isso é bonito. Porque às vezes a gente decora, mas nunca sentiu. A gente sabe a parábola do talento, mas nunca parou para falar assim, qual que é o meu talento? Nunca teve a humildade de se olhar. Entende? Então, meses depois, só para a gente passar para a Mayra, meses depois diz que aquele irmãozinho que entrou embriagado no centro, voltou àquele mesmo centro. E ele estava limpo, estava sereno, estava sóbrio, com um sorriso no rosto. E aí ele tinha começado a trabalhar numa instituição de acolhimento. E aí o dia que ele chegou lá, que todo mundo ficou olhando, ele falou assim com humildade: foi o abraço do seu Chico que me salvou. Ele me tratou como gente, quando nem eu acreditava mais que eu era gente. Percebe? Então a história do Chico é dessas que a gente leva para sempre. Porque essa história não ilustra uma verdade espiritual. Ela encarna o evangelho vivo e nos lembra com doçura, mas também com firmeza, de que amar é muito mais urgente do que vencer um debate. Irmã, tá contigo para encerrar. Olha, Edu, é por isso que a gente fala tanto que se conhece o bom espírita, se conhece, na verdade, o bom cristão pelos seus frutos, os frutos que ele produz. A gente não diz que se conhece um bom cristão por aquilo que ele sabe. O conhecimento, ele é cerebral, o conhecimento é de esforço, o conhecimento vem de ação, mas o conhecimento, quando ele não é destinado ao uso geral, quando ele não vem junto com a sabedoria, ele é um instrumento obsoleto. Não se pode ter uma bela enxada se ela não serve para o solo. Não se pode ter milhões de diplomas se estes não te servem para executar com mais facilidade aquilo que você executaria de qualquer forma. Eu fico pensando nessa história do Chico, que esse rapaz, ele conheceu no Chico simplesmente o amor de uma alma para com outra. Chico não julgou sua roupa, Chico não julgou seus atos, se estavam certos, se estavam errados. Chico não quis saber o que levou ele a praticar tais atos. Chico simplesmente ofereceu aquilo que esse Senhor foi buscar: o consolo, a empatia e, acima de tudo, o amor. Chico, em vez de dizer lá no centro, amem-se uns aos outros, ele simplesmente amou. Paulo Freire diz que o exemplo, né, não é uma das formas de ensinar, mas é a única forma de ensinar. Por quê? Porque muitos escutarão o que nós estamos dizendo aqui, inclusive nós. Nós escutaremos tudo aquilo que sai da nossa boca, o que sai dessas outras pessoas que a gente admira, né? Que a gente admira pela questão de trabalho, só que nem sempre as palavras condizem com o caminhar. E é aí que as coisas se dificultam. O que você prega precisa ser exercido na prática. Porque nós sabemos que a pregação ela tem menos dificuldade do que exercer. Exercer aquilo que se prega, eis uma das maiores questões. Eu fico imaginando, quando você conta essa história de Chico, as nossas mães, eu não sei a sua, mas a minha mãe era assim: olha, Mayra, Lê, que ela me chama Lê, não vá brincar de corda na rua. Não vá brincar de corda na rua, porque você vai cair, você vai se machucar e você vai sofrer. E aí, Mayra vai lá brincar de corda e cai. Só que quando eu corria para ela, ela dizia: bem feito,
bem feito, eu avisei para não cair. Toda vez que você não me escuta, acontece isso. Daí ela me dava um sermão. E eu só queria o quê? Colo. Eu caí, eu me machuquei, independente do que me levou a isso, se foi uma desobediência. Eu me machuquei, eu queria aquilo ali, um conforto, um consolo. E os verdadeiros cristãos, eles são assim. Eles estão de braços abertos, esperando aquele que caiu, esperando aquele que vem em busca. Jesus, ele não arromba a porta, ele não é ladrão, ele não arromba a porta. Ele te pede amorosamente para entrar, mas só vai entrar se você permitir. Jesus nunca vai questionar quantos livros espíritas Mayra Rocha leu, ou se Eduardo Gibeli sabe todas as 23 obras de Kardec decoradas, as revistas espíritas. Não vai ser isso que vai ser questionado. Vai ser questionado o que você fez de bom e o que você deixou de fazer quando você podia. Então, Jesus é realmente alguém que abre os braços, independente dos nossos erros. Ele não espera a perfeição de você. Ele espera apenas que você se reconheça, que você se modifique, que você possa, muitas vezes, inclusive, mudar os caminhos. Às vezes é preciso mudar a rotatória. Quando você liga um GPS e você quer ir para determinado lugar, a primeira coisa que o GPS diz é assim, ó, caminho mais rápido. Porém, esse caminho aqui está mais rápido, mas ele tem mais quilometragem, ele é mais distante. É mais rápido porque não tem trânsito, mas ele é mais distante em quilômetro. Esse aqui tem trânsito, mas ele é menor em questão de distância. E aí, daí você, naquele momento, vai escolher o que te for melhor. Ou você vai dizer, não, não quero ficar preso dentro desse carro por muito tempo, porque eu vou enjoar. Ou você vai dizer, rapaz, eu vou ficar nesse meu caminho. É o que eu sempre faço. Eu estou com tempo, eu saí com tempo, eu vou ficar. Mas vejam, é escolha. Só que qualquer um desses caminhos me levará onde eu quero chegar. O GPS está tentando me dar escolha. Todas as religiões e doutrinas são um leque de escolhas, de instrumentos que fazem mais confortáveis a nossa busca pela espiritualidade. Porque o resultado final, principal e único objetivo é a busca pela espiritualidade, é a busca por Jesus, é a busca pela caridade, pelo amor. Eu, às vezes, fico pensando, e quando eu era pequena eu pensava muito sobre isso. O quanto algumas palavras foram criadas e elas, para mim, têm o mesmo significado. Quando eu penso em Jesus, quando eu penso em caridade, quando eu penso em espiritualidade, para mim, elas têm o mesmo significado. Eu me lembro que algumas vezes eu fazia uma trollagem com as palavras e eu fazia frases com qualquer uma dessas palavras e eu achava que qualquer palavra que eu botasse estava bom. Então, não importa qual é o rumo do GPS que você vai pegar. Inclusive, se precisar, refaça a rota várias vezes. Se precisar, se for mais confortável, se você acredita que a sua utilidade espiritual está na mudança de rota, feche ciclos, mude rota. Porque nós somos seres mutáveis. Graças a Deus, a mutabilidade é um presente divino. Mas é tentando lembrar e deixando bem claro que qualquer desses caminhos do GPS vai ter obstáculo. Ou eu vou ficar preso no carro por muito tempo, ou eu vou ter uma distância maior. Então, todos os caminhos que você escolher, seja eles quais forem, terão obstáculos, terão provações, terão expiações que são próprias dos seus compromissos reencarnatórios. E essa mistura toda é que fará o processo de te tornar um cristão. Chico dizia que era bem melhor um bom católico do que um mau espírita. Sabe por que Chico dizia isso? Porque nós, espíritas, nós temos uma responsabilidade. Não é que nós temos uma facilidade, nós temos uma responsabilidade maior. Porque nós reconhecemos que todos os atos, todos os resultados são oriundos dos nossos atos. Nós reconhecemos a nossa responsabilidade. E quando nós executamos essa rota, sem pensar nos obstáculos, nós fantasiamos, romantizamos o caminho que devemos seguir. Como Edu disse,
A Mayra do Instagram, essa que entrou aqui agora, inclusive de cabelo escovado, ela é maravilhosa. Ela comeu, ela vai entrar aqui, ela, né, vai falar com o Edu, tem a voz mansa, eu tenho uma voz muito mansa. Mas isso não significa dizer que essa Mayra aqui é a Mayra na sua totalidade. Difícil é a Mayra que vai desligar as câmeras e vai colocar o menino para dormir, e vai pensar no que vai fazer amanhã, e vai acordar cedo amanhã, e tudo que tem que acontecer amanhã. Como é que essa Mayra está? Será que essa Mayra acorda grata? Será que essa Mayra acorda, né, feliz pelas oportunidades? Ou será que ela acorda de mau humor? Ou será que ela acorda perturbando todo mundo? Então, nós precisamos conviver com a nossa realidade. E na caridade também, como o Eduardo bem colocou, tem coisas que nós não expomos, porque não diz respeito a nós expor. Mas nós enfrentamos de tudo. Nós enfrentamos famílias que violentam crianças, nós enfrentamos casos de incestos, nós enfrentamos casos, né, de estupros, nós enfrentamos casos de marginalidade, nós enfrentamos casos de preconceito, nós enfrentamos casos de racismo, nós enfrentamos casos onde tem casas que não têm um pão para comer. Na atualidade, no país que nós temos hoje, nós ainda temos muita fome. Imagine que aquela pessoa não quer saber se Mayra é a espírita mais perfeita. Não quer saber nem se Mayra é espírita, se Mayra é católica, se Mayra é evangélica. Ela precisa receber aquilo que ela está buscando. É impossível que um corpo com fome, um corpo cansado, um corpo desesperançoso consiga pensar na espiritualidade com racionalidade ou com amor. Por isso, se faz necessário que, em vez de nós julgarmos o caminho escolhido pelos outros, a gente passe a aceitar que as discussões demoradas, que a discussão tardia pela caridade, ou principalmente que as discussões de púlpitos, de palco, de doutrina, quando ela se demora, a caridade demora a chegar. Quando ela se demora, existe muito mais prejuízo na discussão do que em si um benefício. Então, não vamos nos distrair pensando no caminho. Vamos nos fortalecer na fé para executar esse caminho. Não importa qual caminho você deseje, escolha, você terá obstáculos. Mas, acima de tudo, você terá a misericórdia divina e a força da espiritualidade para fazer com que você siga em frente. Uhum. E é isso, né, irmã? Eu espero de coração que a tua alma esteja mais quentinha como a minha, né? Nessa noite fria, onde a gente se aquece, né? Pelo poder do amor, da verdade, da caridade. E eu disse para vocês que eu ia compartilhar, né, uma situação que essa lição de hoje movimentou na minha alma, que foi uma situação que tem tudo a ver com a noite de hoje, que vai ser muito fria, né? Eu não sei como é que tá na cidade de cada um que está aqui, mas aqui na minha cidade, nesse exato momento, deve estar em torno de uns 7 graus, 8 graus, né? E eu sei de regiões do Brasil que na noite de hoje vai fazer -10 em Santa Catarina, né? Então, como, né, Madre Teresa sempre dizia que as mãos que fazem são mais santas do que os lábios que oram, nessa noite de hoje, terminada aqui a live, eu vou sair, né, com o carro. Eu pedi alguns cobertores, algumas roupas para pessoas queridas, até da onde a gente mora aqui. Me surpreendi, né? De repente chegou um carro com 12 cobertores, então a gente vai sair para distribuir. E eu tô só divulgando isso, porque às vezes a pessoa fala assim, o bem tem que ser feito em silêncio. Mas se eu não falo, eu não incentivo as outras pessoas a fazer o mesmo também. Então a minha fala aqui nunca é para me promover, né? É justamente para poder incentivar você que está aí também a sair para amar. Sair para amar. Se a tua alma está angustiada, se a tua alma está triste, se você está se sentindo mal na noite de hoje, está com frio na alma, vai para o fogão, prepara uma sopinha. Se você não tem um cobertor para doar, sai, distribui uma marmita para alguém que você sabe que precisa, num lugar da tua cidade que sempre tem alguém que precisa. Aquece teu coração.
através do amor. Então hoje eu vou sair, né, daqui, vou levar as vibrações dessa live, dessa lição para os nossos irmãos em situação de rua. Eu te convido a fazer o mesmo aí na tua cidade. Eu sei que já é tarde, nem todos vão poder, mas amanhã também é uma noite fria. Mas se você pode hoje, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Mas se você não pode hoje, então vai amanhã. Amanhã você vai amar, amanhã você vai doar, amanhã você vai encontrar Jesus nos olhos de um irmão, debaixo de um viaduto. Porque é lá que ele está. Especialmente lá que ele está. Então, irmã, eu vou fazer uma oração pedindo nesse instante, né, a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco acompanhando essa live, pedindo que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nesse momento, que a gente feche os olhos e se permita receber a visita deles, uma visita que abraça, uma visita que consola, uma visita que identifica qual que é a sua angústia, o seu medo, sua dor, e te cura, e te envolve, e te ama, e nesse instante está com você, para muito além de qualquer interesse que não seja amá-lo. Então, nesse instante, Jesus te envolve, e nesse instante, Senhor, a gente te agradece pela lucidez das tuas palavras, que por nós foram transmitidas com tanta simplicidade e amor, mas nunca da forma como você a sente. Então que a gente possa nesse instante, para além das palavras, sentir seu amor, Jesus. E na prece que une todos nós, eu vou pedir para que você também na sua casa faça conosco essa prece, de olhos fechados. Se tiver mais alguém aí, que você dê a mão para essa pessoa, que vocês fechem os olhos e se imaginem dando as mãos para Jesus, que a gente possa fazer junto essa oração, com a simplicidade e amor que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigado, mestre amigo. Que assim seja. Obrigado, Mayra. Obrigado, irmãos. A cada um que estiveram aqui conosco, viu? Deus abençoe imensamente. Olha, Edu, você falou sobre final, sobre não divulgar, né? Sobre como as pessoas confundem muito. O Daniel tem uma frase que eu gosto. Ele diz que quando a bondade silencia, a maldade grita. Então a gente divulga tanta coisa ruim. A gente tem tanta liberdade para divulgar tanto exemplo ruim, tanta coisa supérflua, que eu acho que sim, a caridade não só deve ser divulgada, como gritada. Não existe um outro meio de ensinar se não é exemplificar. Agora, quando ela é gritada para ego, ok. Mas não, no seu caso, isso é um exemplo para todos nós. Então, que a bondade seja sempre gritada, seja sempre mostrada, seja sempre exposta. Quem tem que se envergonhar e não aparecer é o nosso lado mal, é a maldade. A bondade, não. Ela tem que aparecer sempre. Então, muito obrigada, meus amores. Vai lá, Edu, vai realmente fazer o que o Jesus manda. Não há nenhum livro, nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma regra humana que seja tão importante quanto exercer o Evangelho de Jesus Cristo vivo. Foi um Obrigado, prazer minha estar com irmã. vocês hoje, tá É bom? sempre uma alegria. Seja sempre bem-vinda. O barquinho está sempre passando na tua casa. Quando você quiser embarcar, suba conosco. E um beijo para todo mundo que navegou aqui conosco nessa noite. Espero do fundo do meu coração, do coração de Mayra, que tenha contribuído com cada um aqui da forma como cada um precisava dessa contribuição do Cristo, tá bom? Um grande beijo, irmã. Um beijo Beijo, para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.